Domo Domo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Boruto Naruto Next Generations, capítulo de número 37 de nosso incrível mangá, que eu posso dizer que esse capítulo foi um dos melhores de Boruto. Afinal, tivemos Naruto vs Jigen junto de Sasuke. Então, você já sabe que só falando disso, foi um capítulo incrível. Eu vou falar o que eu achei, o que eu gostei, como é que foi, por conta que teve várias cenas interessantes. Foi mais focado na luta, obviamente, mas eu gostei de ver, digamos que o laço que o Kawaki e o Naruto estão criando. Foi algo muito bacana, que eu já devo falar logo de começo de vídeo. Para todo caso, vamos começar então a falar de Boruto, Naruto Next Generations, o mangá, capítulo de número 37, mais conhecido como Os Olhos de Naruto são Uchiha Sasuke. Mas antes de eu falar de como foi a luta, o que eu achei, vamos falar um pouco do começo, de como tudo isso aconteceu. Vimos que o Jigen, ele usou o do Karma do Kawaki como um portal e ele conseguiu entrar dentro da residência do Naruto. Foi muito engraçada a cena, por conta que ele pede até desculpas para o Naruto, falando Uzumaki Naruto Sumanai por estar pisando em sua residência de sapatos. Isso tem ligação com a referência do Japão, que eles tiram sapatos antes de entrar, algo que eu acho muito legal e admiro. Então eu achei bem engraçada a cena e eu ri muito. Mas já falando do capítulo mais recente, a gente viu que o Kawaki já fala: eu me rendo, você pode me levar, Jigen, mas como promessa, não encoste no Naruto. E a cena foi muito interessante pelo fato de já estarem construindo a relação de mestre e discípulo de Naruto e Kawaki. A gente vê tanta preocupação de Kawaki como a proteção de Naruto para ele. Isso é algo muito interessante para a obra e é algo que vai ser interessante de se ler. Para todo caso, a gente viu que ele disse para o Naruto: ele não é igual a Delta, ele é muito mais poderoso que ela. Você não vai ficar só cansaço e com um arranhãozinho, você pode ficar realmente machucado. E o Kawaki disse com preocupação, por isso que ele queria ir com o Jigen como prisioneiro, pois ele não queria, digamos que ver talvez até o Naruto morto. Vemos que Naruto, já com a pose de Nanadaime Hokage, responde para o Kawaki dizendo que todos de Konoha estão sob sua proteção, e isso inclui o Kawaki. Então o jeito que o Naruto fala pro Kawaki que ele não vai com o Jigen, que ele vai ficar sob sua proteção, foi incrível. E acontece que a gente já viu que o Jigen já responde: cansei dessa conversinha de vocês dois aí, você vem comigo, Hokage. E tipo, teletransporta o Naruto para outra dimensão. Daí a gente viu que o Kawaki fica abalado, ele não tem uma reação. Então essa parte, assim, por dizer, acaba. Ele só mostra o Kawaki em outro momento, que depois a gente fala, talvez se for relevante. Mas agora vamos falar do momento entre Jigen e Naruto em outra dimensão. E vemos que após chegar em uma outra dimensão, Naruto já começa a olhar ao seu redor e pergunta: onde estamos? E acontece que Jigen já diz: em um lugar onde Konoha não existe, em uma outra dimensão paralela onde será seu lar, ou você vai ficar por um tempo aqui, pois eu tenho assuntos a resolver. E vemos que Jigen realmente iria sair e o Naruto já fala: mate! E daí acontece que nesse momento que o Jigen já tava falando: Sarabadá, até a próxima, Lord Sétimo, se cuide. Acontece que nosso querido Vingador, o Uchiha Sasuke, chega já metendo chute, falando: você não vai sair daqui tão cedo, vamos conversar, vamos tomar até um chá se for preciso. E que minutos tendo percebido que o chakra do Naruto estava em outra dimensão, Sasuke vai para a mesma dimensão e já enfrenta, já vê a situação e já impede Jigen de sair. E isso foi incrível, por conta de que, tipo, a gente acha que foi segundos, mas na obra em questão, ali no universo, foi alguns cerca de 3 a 5 minutos que o Sasuke percebeu tudo isso e já conseguiu estar no mesmo local. Foi épico, querendo ou não. Essa cena do Sasuke, tipo, chegando no local, impedindo o Jigen de sair, eu pelo menos gostei. Então a luta começa e a gente já conhece uma das principais habilidades de Jigen, pelo menos é essa habilidade que a gente vai conhecer a partir de agora, pois ele possui a habilidade de encolher objetos, isso mesmo, como por exemplo aquelas varetas, aquelas estacas de chakra que o Madara usou, o Pen usou. A gente viu que ele pode deixar de um tamanho mínimo, a pessoa não conseguirá ver a olho nu, e o que acontece é que, usando-se disso, ele pode fazer vários ferimentos graves, como o próprio Sasuke disse para o Naruto. É uma habilidade muito poderosa, pois fazendo isso pode causar ferimentos mortais que a gente não irá perceber. Então acontece que eles tinham que prestar muita atenção onde o Jigen iria aparecer e já tinha que executar o golpe antes do Jigen utilizar sua técnica, ou seja, foi um combate complicado. E o que acontece é que demorou até eles verem a real habilidade dele. Digamos que o Naruto ainda estava levando muitas dificuldades, ele teve que usar Kagebushin, e daí acontece que o Sasuke olhou toda a luta, ele previu, digamos que a situação e já percebeu a habilidade dele. Então, tendo dito a habilidade do Jigen, o Jigen já disse para o Sasuke: como esperado daquele que possui a visão cinética de Sharingan baseada no Rinnegan, você é o primeiro que eu irei eliminar, o Uchiha Sasuke.
Então vemos que o Jigen já ficou um pouco irritado após descobrirem a habilidade dele. E o que acontece é que a todo momento o Sasuke era o único, digamos, que podia prever realmente onde iriam aquelas estacas do Jigen. E o que acontece é que o Naruto não tem, digamos, que o Sharingan, o Rinnegan. Então ele tinha que confiar, digamos, que nos instintos, ou melhor dizendo, na habilidade do Sasuke, e os instintos dele se moveriam rápido conforme o corpo dele iria obedecer. O que acontece é que vemos que a luta daí começa a ter, digamos, um favor para o Sasuke e para o Naruto. Afinal, o Naruto começa a usar bastante o Dama Rasengan, daí o Jigen começa a absorver o Jutsu. Era proposital, pois assim o Sasuke poderia atacar o Jigen, e o Jigen ainda tinha que se defender utilizando-se das estacas. Daí acontece que ele se teleportava, e daí o Naruto já perguntava onde ele está, Sasuke, e daí ele já fala atrás de você à sua esquerda. Então a gente viu que foi uma luta bem complicada, e acaba com o Jigen se transformando, utilizando-se do chakra das 10 caudas e falando que ele aprendeu algo com o dia de hoje, que todas essas habilidades têm sua fraqueza, mas Naruto e Sasuke nunca mais serão sortudos como foram até hoje. E agora é esperar até o dia 20 de setembro, que é quando lança o próximo capítulo de Boruto, pois esse acaba nessa cena. Mas então, o que eu posso falar que eu achei dessa primeira parte da batalha? Então, sejamos honestos, se o Jigen já pressionou o Naruto e o Sasuke só usando uma habilidade de encolher que eles não conheciam, mas eles descobriram a fraqueza, mas mesmo assim o Jigen conseguiu contornar a situação, imagine ele utilizando-se do chakra das 10 caudas. A gente sabe que o Jigen é um dos grandes vilões, talvez o maior vilão dessa primeira fase de Boruto ou da obra, mas a gente sabe a habilidade dele de Taijutsu, que provavelmente será boa, a gente vai esperar isso no próximo capítulo para ter certeza, mas a gente viu o Karma, ele sabe muito bem utilizar, ele sabe utilizar melhor que o Kawaki e o Boruto, que são inexperientes, afinal ele que criou, colocou o Karma no Kawaki, como a gente sabe, então provavelmente ele sabe tudo sobre essa habilidade. A gente também viu o fato dele ter esse jutsu de encolher, que foi algo que foi muito bom para ele, pois ele conseguia diminuir o tamanho do próprio corpo e conseguia surpreender o Naruto várias vezes. Se não fosse pelo Sasuke, seria difícil. E olha que o Naruto tem modo Senin, e o modo Senin sente a presença da pessoa, mesmo que ela seja o tamanho de uma formiga. Mas mesmo assim, não podemos tirar o fato que é algo difícil, era a primeira experiência do Naruto enfrentando o Jigen, então devemos lembrar desse fato também. E agora ele vai estar utilizando o chakra das 10 caudas, digamos que vai ser muito mais complicado agora. Para todo caso, meu querido e minha querida Kohai, uma coisa é fato, o Naruto está dependendo muito do modo Kurama. Isso é um fato que, tipo, a gente já viu de vários capítulos do mangá. Só que esse foi realmente necessário ele usar o modo Kurama. A gente viu que foi uma cena até engraçada, pois a Kurama fala, não envergonhe os outros Hokages, por conta que o Naruto foi pego facilmente pelas estacas de chakra do Jigen. Então acontece que o Naruto já manda a Kurama ficar quieta e ele tira as estacas com o modo Kurama. Então nessa situação até podemos dizer que foi necessário usar esse modo, mas para todo caso, toda luta o Naruto está usando esse modo. E querendo ou não, o problema é esse, o Naruto está enferrujado. Ele não anda treinando pela burocracia de Hokage, pelas papeladas, por ele ter que ficar preso no escritório. Só que ele deve lembrar que o papel de um Hokage é proteger a vila, é proteger as pessoas. Como ele mesmo disse, todos são parte da família dele. Então para isso ele deve tirar um tempo para que ele possa treinar ninjutsu, taijutsu, modo Kurama se ele quiser, mas ele deve começar a se esforçar mais, por conta que se ele continuar enferrujado, agora a gente vai ver o resultado. Afinal, sejamos honestos, provavelmente o Jigen vai evoluir agora com esse chakra das 10 caudas, provavelmente deve ser isso ou algo do tipo, e podemos ser honestos, se o Sasuke não estivesse ali, o Naruto teria sérios problemas, por conta que o Sasuke que impossibilitou a ida do Jigen para Konoha novamente, e devemos lembrar do fato que o Sasuke que, digamos, contornou toda essa situação e pôde executar o contra-ataque junto da ajuda do Naruto, mas mesmo assim, ele que foi a carta na manga do Naruto. Então provavelmente, próximo capítulo, a gente já sabe que deve ter modo Kurama junto de modo Susanoo, provavelmente vai ser a única técnica para enfrentar o Jigen, mas é isso que eu acho. Para todo caso, meu querido e minha querida jovem, era isso que eu queria falar sobre o capítulo de número 37 de Boruto Naruto Next Generations até o momento. Gostei bastante do capítulo, mostrou a primeira fase da luta entre Naruto, Sasuke e Jigen. Gostei muito das técnicas que foram usadas, admito que eu gostei de ver o jutsu de encolhimento, afinal fazia tempo que a gente não via esse tipo de jutsu de encolhimento, pois só foi mostrado pelo Gamakichi, que é o jutsu de invocação do Naruto, e só foi mostrado uma vez, acho que Naruto Shippuden, ou até Naruto Clássico, nem lembro ao certo, mas para todo caso a gente nunca viu, digamos que um humano usando esse tipo de jutsu, como por exemplo o Choji, o Kiba, o Shino ou qualquer outro ninja. Então foi legal ver esse jutsu, esse estilo do Jigen, eu particularmente gostei bastante, acredito bem interessante não só essa, como várias outras técnicas que ele promete ter, então devemos aguardar para ver mais dele. Para todo caso, quero que você me diga nos comentários o que você achou desse capítulo de Boruto, o que você gostou, o que você não gostou, o que você mais sentiu falta, e seu like e sua inscrição ajudarão bastante
fortalecimento do canal, então conto com o seu apoio e estarei muito agradecido. Sua pergunta é, Haru, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Boruto Naruto Next Generations? Então, meu querido e minha querida Kohai, para o próximo capítulo, provavelmente a gente verá talvez uma página que seja, mas a gente verá algo da Sarada e do Kawaki juntos. Afinal, o Boruto estava voltando para a casa dele após ele ver que o karma estava ressoando sobre seu corpo, então ele percebeu que o Kawaki deveria estar sofrendo de algum problema, então a gente viu que logo eles estão chegando, mas provavelmente a Sarada já vai saber alguma coisa do Kawaki, ela vai perguntar alguma coisa, a gente viu que ele está muito abalado, então provavelmente talvez até o Shikamaru apareça no próximo capítulo, pois eles devem ir imediatamente falar com ele sobre isso, tudo que aconteceu, mas provavelmente a gente deve ver talvez a luta do Naruto e do Sasuke versus o Jigen, provavelmente vai ser a continuação disso. Talvez a gente veja novas técnicas, novas transformações, mas uma coisa eu garanto, a gente assistindo o próximo capítulo, lendo o próximo capítulo, conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Boruto Naruto Next Generations. Mata, né?